Irmãos, o capítulo 4 de João, eu vou ler do verso 27, né, o nosso tema é o poder do testemunho, porque desde o dia 5 de junho, eu estou com a mensagem que o pastor Renato pregou, chamada Poder do Evangelho, e quando nós sentamos o pastor me pediu que eu preparasse alguma coisa para o movimento de evangelismo e missões, eu acredito e vi, lendo a Bíblia, no poder que o testemunho tem, né? Eu trouxe uma pesquisa do Instituto Haggai, já está aí, a irmã Nath, pode projetar, está aí no slide, pode adiantar um pouquinho, eu vou depois a gente lê o texto, pode passar mais um slide aí, isso, essa pesquisa, ela mostra que se você somar 49% com 29%, quase 80% das pessoas que conhecem a Cristo, elas conheceram, segundo essa pesquisa, por pessoas que falaram para ela. E falaram o quê? Chegaram para ela e deram uma aula de teologia sistemática? Sim ou não? Não. O que elas falaram? Elas contaram um testemunho. Elas falaram daquilo que elas estão vivendo, né? Então, se a gente tem nesse auditório aqui 200, 300, 400 pessoas, 4 vezes 8 dá quanto, gente? Me ajuda aí. Aula de matemática agora. 32. Significa que 320 pessoas conheceram o Evangelho porque alguém falou. E na pesquisa eu achei interessante que ela coloca ali parentes e amigos, né? Eu lá em casa, eu apresentei Jesus para a minha mais velha, apresentei Jesus para o Theo, perguntei para ele, falei se ele queria, e também para a Luma, parente, sou o pai, não é isso? A gente precisa estar com isso no nosso radar, não é isso? Então, pensando nisso, olhando para a pesquisa, estou falando isso para já mostrar aqui aos irmãos, antes de ler, algumas situações a respeito da igreja, que a gente precisa entrar na minha introdução aqui. A igreja chamada primitiva, que para mim de primitiva ela não tinha nada, ela era muito avançada, pastor, a igreja de Atos, né? A gente fala primitiva porque começou, mas eu tenho medo de dar aquela ideia de arcaico, né? Mas ela não tinha nada de arcaico, ela era muito avançada. A igreja chamada de primitiva, pode avançar no slide, ela avançou durante muito tempo com os cristãos caminhando sem ter oportunidade de estarem num templo reunido. A igreja avançou durante muito tempo com aqueles irmãos que falavam muito uns para os outros de Jesus de Nazaré, e eles não tinham nem a Bíblia da maneira como nós temos, né? Eles ainda não estavam com esse compilado que nós temos aqui. Eles tinham os profetas, eles tinham algumas cartas ainda ali rodando com eles, mas esses cristãos, irmãos, eles fizeram algo assim incrível. O evangelho, ele foi avançando de uma maneira tão interessante e, pasmem vocês, ao invés de colocar esses irmãos numa situação, eles estavam numa situação difícil, e ao invés deles colocarem o acesso à igreja assim, muito fácil, né? O mundo está fazendo alguma coisa, vão fazer também que nós vamos atrair o pessoal, sabe essa coisa assim? Não, eles tinham uma convicção em Cristo, e uma certeza de que o reino deles não era aqui, que esse negócio era tão poderoso, e era um testemunho tão forte, que a igreja saltou de 25 mil crentes para um número incrível de mais de 20 milhões de crentes, em 200 anos. Aí Constantino, olhando aquele negócio, ele viu que quanto mais ele perseguia, quanto mais apertava, mais crente nascia. Ele teve uma ideia muito interessante. Ele foi e falou, vamos fazer o seguinte, vamos controlar esse negócio. Veio então, no ano 300, o quê? A igreja
que passou a ser Estado e que passou a controlar, e aí, ufa, pegamos o controle novamente. Então, um pouquinho da gente olhar para isso, e a gente não precisa ir lá na igreja primitiva, nós podemos ir agora, aqui pertinho para a história, né, muito recente, né, 1966, né, quando a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, né, na China, perseguiu os cristãos. Pode avançar um pouquinho. E nessa perseguição aos cristãos, todas as propriedades dos crentes foram confiscadas, tudo quanto é pastor foi morto, decapitado, os cristãos foram proibidos de se reunirem em público, foram perseguidos. O objetivo que teve a Revolução Cultural Chinesa era eliminar completamente os cristãos, não é? Essa religião, e no final disso tudo, quando se olhou, foi até 76, se eu não me engano, mas quando chegou em 70, que é o dado que eu tenho, e a fonte está ali do livro, a igreja tinha crescido e já tinham 60 milhões de crentes na China. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vou ler o texto agora com os irmãos, eu quero entrar nele, eu quero que você preste atenção no poder do testemunho que essa moça teve aqui, né? Diz assim, eu vou ler na NVI, eu coloquei aí, você vai precisar voltar, Nath, porque eu precisei falar isso para a gente começar. Diz assim, o capítulo 4, verso 27, diz assim: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegraram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Aí o 39 diz assim, olha: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. É interessante que a mensagem que chega, o reconhecimento do Salvador do mundo chega por meio de uma mulher samaritana. Isso é muito interessante a gente pensar nisso, porque o judeu, ele aqui nesse início, ele queria o Salvador para ele, né? Então por isso que normalmente o relato é o meu Salvador, e a samaritana reconhece que ele é o Salvador do mundo. Jesus veio para todos. Amém ou não amém, gente? Amém, eu também creio nisso. Vamos orar? Querido Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe, abençoe os pastores dessa igreja, abençoe os irmãos, cada líder, cada membro, Deus. Nós oramos e pedimos que o Senhor continue falando conosco aos nossos corações. Cremos que a igreja tem a mensagem mais poderosa desse mundo e queremos proclamá-la com a tua bênção. O que adianta se não tivermos a tua mão conosco? Isso não nos adianta nada. Então oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Queridos, a igreja continua avançando e existem 4 marcas
desse avanço da igreja, que eu vou falar resumidamente aqui para os irmãos, e que a gente precisa olhar para eles. O jeito da igreja ir fazendo, ministrando, pregando o evangelho, existem algumas características desse trabalho. Mas existem 4 marcas que são muito evidentes na leitura do Novo Testamento. Uma marca do movimento eclesiológico no mundo: o sacerdócio universal de cada crente. Todos nós somos sacerdotes por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. É um engano a gente pensar que a igreja ela tem talvez pessoas que elas têm um acesso, uma banda larga, né? Como a gente fala, alguma coisa a mais para falar com Deus. Se a gente estiver falando isso, nós vamos acreditar que Jesus ele vai 50% para mim e 100% para o pastor Renato, por exemplo. A gente pode cair nesse erro. Todos nós, pelo sacrifício de Jesus, foi suficiente e todos nós temos acesso a Ele, a Deus, pelo que Jesus fez na cruz. Você crê nisso? Nós cremos nisso. Então, o sacerdócio universal de cada crente. Todo crente precisa saber disso. E é pela fé que nós vamos fazendo e caminhando e executando isso. E isso fez com que a igreja pudesse ter uma descentralização do trabalho. Porque você imagina ali os discípulos quando estavam com Jesus, nesse evento aqui, por exemplo. Os discípulos, quando abriam o olho de manhã, a primeira coisa que eles faziam era olhar para o mestre, ouvir o mestre, andar com o mestre, aprender com o mestre, e assim eles foram fazendo. Mas Jesus estava com eles aqui num treinamento, né, vamos chamar assim, não gosto muito dessa palavra, mas num ensino, né, não é num adestramento, é isso que eu quero que você tire isso da sua mente. Mas eles estão ali aprendendo com o mestre o que eles precisam fazer como os discípulos, os apóstolos, aqueles que vão fazer coisas tremendas, aonde a igreja hoje, nós estamos aqui por causa desse trabalho que começou. Então, eles estão ali fazendo isso e Jesus foi embora. E agora? E agora nós temos o acesso a Ele, precisamos saber disso e caminhar dessa maneira. O outro movimento eclesiológico no mundo são os grupos pequenos, ou os pequenos grupos, né? São grupos onde a igreja hoje aqui se reúne, podemos ter aqui nesse auditório, eu não sei quantas pessoas cabem aqui, pastor. Quantas cabem aqui? 1.500 pessoas, né? Aí você imagina, nós estamos aqui reunidos no auditório de 1.500 pessoas no domingo, nos 2 cultos, e quarta-feira no culto durante a semana. Mas e depois? Depois a igreja está espalhada, funcionando, avançando com os pequenos grupos. Então, também essa ideia da gente ter a descentralização do evangelho. E a Bíblia diz que a perseguição vai vir sobre a igreja. Eu sei que, às vezes, os crentes aqui no Brasil não gostam muito desse assunto, mas em algum momento vai vir a perseguição, a Bíblia diz que vai vir. Eu falei aqui de China, que veio agora, mas vai vir a perseguição quando vier o fim. E o que aconteceu em China, o que aconteceu em Cuba, né, já foi um ensaio, porque a hora que vem e as pessoas vêm aqui no templo e destroem aqui e acabam com o que está acontecendo aqui, eles não sabem o que estão fazendo, porque os crentes já vão estar todos acostumados a serem evangelistas o tempo todo tempo pregando o evangelho, onde eles podem estar. Eu estou na faculdade, eu estou pregando o evangelho. Eu estou na minha escola, eu estou pregando o evangelho. Eu estou na minha casa, eu estou pregando o evangelho. Eu estou trabalhando, eu estou pregando o evangelho, porque eu faço parte de um movimento onde eu posso fazer isso o tempo todo e é assim que precisa ser feito. Então, o evangelismo, ele também faz parte desse movimento e ele caminha de uma maneira onde o tempo todo isso acontece, não esperando o domingo à noite,
né, no culto evangelístico, a hora que o pastor vai fazer o apelo, e naquele momento que o pastor vai fazer o apelo, a gente ora ali, e o pastor faz o apelo, a gente fica na expectativa de que alguém possa agora se render a Jesus. Nós precisamos fazer isso o tempo todo. O quarto movimento, estou chamando de liderança convergente, é para que a gente tenha a ideia, saiba de que tudo que a igreja faz, todas as atividades, elas são para um único objetivo: levar salvação para as pessoas. Você também crê nisso, meu irmão, sim ou não? O que adianta nós temos aqui o coro tão bonito cantando? O que adianta se não tiver salvação? Adianta alguma coisa? Não adianta, a igreja existe para isso. Né? O que adianta os pequenos grupos estarem se reunindo se nós não tivermos um santo descontentamento de aproveitar esse momento para pregar o evangelho, para falar de salvação, para terem vidas se convertendo? Também não adianta. Então, esse movimento eclesiológico, ele está acontecendo e nós fazemos parte disso. Bom, o texto nos conta que Jesus chegou, ele parou um pouco no poço e ali tinha uma mulher samaritana. Samaritano é a mistura de judeu com gentio, né? Um judeu que, por isso, eles têm uma rivalidade muito grande. Vamos dizer assim, um judeu que acabou não se unindo, não tendo filhos com a sua raça, a sua etnia. Né? É como se ele tivesse atravessado um limite que não era para atravessar. Judeu com gentio, nasce samaritano. Foi isso que acabou acontecendo. E Jesus está ali, e os discípulos haviam ido à cidade, e chegando na cidade, eles chegaram lá para quê? Para que eles pudessem levar alguma comida para Jesus. E eles estão na cidade. Quando eles chegam, eles encontram a cena. Qual é a cena? Jesus está conversando com a mulher samaritana. Bom, primeiro eu acho que talvez de primeira impressão é um pouco um constrangimento, né? O poço ficava um pouco afastado da cidade, Jesus, uma mulher, né? Mas o diálogo dele com essa mulher, que é narrado um pouquinho antes aqui, levou aquela mulher a crer que ele era o Messias, o Salvador do mundo. E quando os discípulos chegam, o texto nos conta, né, nos contou, que eles estavam ali trazendo e chegando com a comida, mas eles se preocuparam apenas com isso. Eles estavam preocupados apenas com a comida. E a história ela vai andando, e a mulher, quando descobre que ele é o Salvador do mundo, ela corre para a cidade. E, irmãos, essa mulher, a reputação dela era a pior possível. Essa mulher, talvez, aqui tentando contextualizar e pensar aqui na gente aqui, se nós soubéssemos que tem alguém aqui chegando no nosso grupo que já teve 5 maridos e o 6º que ela tem ainda não é dela, né? Naturalmente, a gente se defende um pouco, porque é alguém que está com práticas que acabam sendo uma ameaça, né, para a moral, para o funcionamento. Então, essa mulher, é importante a gente destacar isso, que ela vai à cidade, mas a reputação dela é muito ruim. É uma mulher que não tinha uma boa reputação. Mas o que ela tinha? Ela tinha se encontrado com o Salvador do mundo. E aí, irmãos, agora eu acho que fica mais claro por que Jesus estava um pouco irritado. Eu acho que ele estava irritado. Por quê? Você passa um tempo com os discípulos, pastor, acorda junto, dorme, ensina, olha, anda sobre as águas, multiplica pão, transforma água em vinho. Eles vão à cidade comprar comida. Eles voltam da cidade, eles estão preocupados com o quê? A comida. Os discípulos. Cadê o testemunho deles? Por isso esse diálogo um pouquinho assim estranho.
alguém deu comida para ele, aí Jesus, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Esse diálogo que vai acontecendo ali, e Jesus está mostrando que ele não está satisfeito com a postura dos discípulos. Muitas vezes na nossa vida, a gente fica mais ocupado com o processo do que com o propósito. Está entendendo? Às vezes, a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa, que nós vamos nos perdendo nos processos. Eu lembro-me, quando meu pai foi visitar o irmão dele em Manaus, o irmão dele foi fazer uma cirurgia muito séria, o tio Abraão, na coluna, e papai se organizou e foi, né, e achava necessário ele estar lá com o irmão. Papai é o mais velho, é o segundo. E eu lembro-me, papai com alegria, quando ele retornou, me contando, não foi nem do sucesso da operação não, que nós oramos, ainda bem que deu tudo certo, o Abraão ficou andando. Mas foi que ele pôde estar com pessoas, e ele pôde ali no voo falar de Jesus. Por quê? Porque um pastor, às vezes numa igreja, ele vai tanto tempo, o network dele é de crente. Né? Vai passando o tempo, ele não consegue ele mesmo, às vezes, conseguir fazer isso, olhar para o objetivo de evangelizar, de discipular, de ver pessoas ali no dia a dia se rendendo a Jesus. Ele acaba não tendo mais esse trabalho. Então, os discípulos podiam e deviam estar nesse momento onde eles deviam estar pensando, Senhor, vamos lá, de novo, vamos andar sobre as águas. Senhor, transforma pão em água em vinho. Senhor, faz milagres. Senhor, prega o sermão da montanha de novo, tão bom. Né? Ler capítulo 5, 6, 7 de Mateus, aquilo é tão bom. E algumas vezes a igreja pode ficar muito preocupada com o processo e esquecer do propósito. E o que Jesus estava mostrando aos discípulos foi o seu descontentamento com isso. Aquela mulher sem reputação, que não teve a escola bíblica que eu tive, não sei a sua, queria que você avaliasse isso, que não tem a reputação que eu tenho, mas aquela mulher tinha um testemunho. E o texto diz que ela vai na cidade e ela convida e vai uma multidão lá ver Jesus. Apenas com o testemunho dela. Ela estava dizendo, olha, eu estou achando que ele ela ainda nem tinha muita, ela estava falando, eu encontrei o Salvador do mundo. Ele está lá fora, ele está no poço de Jacó. Venham, vamos ver. E pelo poder do testemunho, o texto nos diz que uma cidade inteira foi conhecer, foi ver a Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Jesus, quando no capítulo 3, né, de Marcos, ele chama os 12 para o discipulado e para mostrar para os seus discípulos como faria, o desejo de Jesus era que aquelas pessoas, aqueles discípulos, pudessem também ter um poderoso testemunho e fazer um poderoso testemunho. Eu tenho um videozinho que eu coloquei, Nath, não sei se você conseguiu botar para rodar. Bota o videozinho, que é de alguém tentando evangelizar. Olha ali, olha. Eu tentando evangelizar alguém. Eu quero te salvar. Eu quero te salvar. Eu quero te salvar. Obrigado. Você se identifica com essa pessoa quando você quer evangelizar alguém? Você fica afastado, com medo. Olha, eu quero evangelizar. Eu quero te salvar. Eu tenho uma mensagem poderosa para você. Mas quando talvez a pessoa faz uma pergunta, você fica correndo, quer trazer para o pastor responder.
um dos pastores responderem. E a gente nem tem resposta para tudo, né? Não sabemos tudo. Tem coisa que a gente não sabe. Muitos dilemas da vida nós não temos resposta. São dilemas. Minha mãe me explicou que tem problema e tem dilema. Problema, segundo a dona Regina, tem solução. Dilema, ela me explicou que é a borboleta quando ela pousa no lago. Se ela bater as asas para voar, o peixe vê, vai lá e engole ela. Se ela ficar parada, ela afunda e morre afogada. Então, são os dilemas da vida. Tem situação na vida que a gente parece que tem que conviver com elas, né? Então, tem problema e tem dilema. Mas você se identifica com isso. E eu queria, como eu disse para os irmãos, eu fiquei com a mensagem do dia 5 no meu ouvido. E eu trouxe aqui algumas, anotei e trouxe aqui, pode colocar o slide onde está, eu cito a passagem do pastor Renato. As 3 conversões que aconteceram, isso, na mesma cidade. Se você não viu essa mensagem, não ouviu, tem no YouTube, dia 5 de junho, a mensagem, o poder do Evangelho. Olha, vocês precisam ouvir essa mensagem. A mensagem, o pastor Renato, Deus deu a ele, tem muito conteúdo ali. Eu já assisti algumas vezes. Volta lá, porque eu aprendi muito com essa mensagem. Mas as 3 conversões que aconteceram na mesma cidade, elas aconteceram com pessoas, com uma mulher que era piedosa, com uma pessoa que estava com um espírito mal, perturbando, espírito de adivinho, e também aconteceu com um homem que estava desesperado, um funcionário público que precisava de consolo, porque queria tirar a própria vida. E o Evangelho, ele atingiu todo mundo, todos os 3, nessa cidade, com situações diferentes. Então, nós, quando vamos evangelizar, nós vamos falar do amor de Deus, nós vamos levar para pessoas, às vezes nós vamos encontrar pessoas como Lídia. Né? Lídia era uma mulher piedosa, temente a Deus. Gente, morango com chantilly, né? Tá fácil. Mas, às vezes, a gente vai encontrar aquele espírito mau, gente que é um peixe bravo. Jesus ensinou a pescar, né, e tem peixe que briga, bate. Né? Lembrei do Alexandre, que me contou a história dele, né, mas está aqui, se rendeu a Jesus, né, Alexandre? Estive com ele tomando um café, olhei aqui, lembrei, não foi à toa. Um peixe bravo, e às vezes o peixe bravo, o bom pescador, se ele puxar muito a linha, ela arrebenta. Eu sou natural de Macaé, meus tios pescadores me ensinaram isso. Você tem que, às vezes, fazer o quê? Dar um pouco da linha, né? Trazer com amor e tal, e vai. E, no caso da mulher endemoniada, precisou de um que a gente chama de amor duro, ser confrontada. Né? E tem gente que é bom nesse negócio, de chegar e confrontar. E um outro homem que estava desesperado, precisando de consolo, e foi consolado, porque nesses 3 eventos nós encontramos um ponto de convergência. É o próximo slide nosso aí, Nath. Todos eles precisavam... está no mesmo slide. Todos eles, pode voltar, precisavam de oração. Todos eles chegaram a Jesus porque oraram. Todos eles se converteram, se renderam a Jesus porque tinha oração. O evento de Paulo e Silas eu já contei tantas vezes, mas eu sempre lembro que eles estavam cantando na prisão. Só que o texto diz que eles estavam orando e cantando na prisão. É bom destacar porque eu já contei isso tantas vezes e esqueci desse episódio. Então, irmãos, eu queria convidar vocês todos vocês, para darem o seu testemunho para algumas pessoas que precisam do Evangelho de Jesus de Nazaré. E quem são essas pessoas? São pessoas do seu relacionamento, do seu network. Por isso eu estou perguntando, você topa fazer isso? Né? Ou você vai ficar como aquela moça ali, você se identificou com medo, né, de chegar perto e de falar do amor de Deus? Olha,
eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? E mesmo tímido, eu quero dizer para você que Deus usa para falar do seu testemunho, porque todos nós podemos falar do nosso testemunho. Os irmãos não têm noção, a coisa pior quando eu fui para o seminário era pensar que eu estaria na frente de pessoas. E até hoje eu sinto dor de barriga, eu tenho que me ajoelhar, orar muito, depender de Deus, porque já se passaram 17 anos, eu já fiz tanta coisa, já estive na frente de muita gente, de pouca gente, e até hoje, minha mão está aqui gelada. Mas eu vou dependendo de Deus, porque é Ele que faz. É Ele que faz, né? A gente depende dEle para que isso possa acontecer. Então, apresentando o projeto de evangelização, eu pensei em nós, até o aniversário da igreja, nós orarmos por pessoas. Quem consegue orar por pessoas? Não precisa levantar a sua mão, não, só no seu íntimo. Quem consegue orar por pessoas? Você vai assumir o compromisso de orar por algumas pessoas, né? E eu tenho certeza que Deus já está colocando no seu coração. Pode ser parente? Vale? Vale, lógico que vale. Mas eu queria que você olhasse para pessoas que precisam e carecem da graça de Deus. Porque o aniversário da igreja é dia 7 de setembro. Então, a minha ideia, conversando com o pastor Renato, foi que nós fizéssemos uma filipeta que já foi para a gráfica. Isso, pode deixar esse slide aí. Evangelização entre amigos, né? E a gente usasse essa filipetinha aqui, que vai ficar pronta. E aquelas pessoas que estão querendo orar por pessoas, vão colocar os nomes aqui. Aqui tem 6 nomes, mas pode ser 1, pode ser 10. Tem gente que tem 10. Você vai ter isso aqui. Você vai usar, pode usar como marcador na sua Bíblia. E você vai todos os dias orar por essa pessoa. Então, o material ainda não ficou pronto, foi para a gráfica essa semana, mas nós vamos ter aqui na igreja e eu vou entregar às pessoas que desejam fazer isso, orar por pessoas. Por quê? Porque nós vamos começar um movimento de oração por pessoas, por gente que precisa se render a Jesus. E nós vamos ter essa grande experiência de orar por pessoas. Olha, irmãos, eu nos meus 17 anos, plantando igreja, falando de evangelismo, estando nas praças, nas ruas, na favela, tive tantas experiências. Eu sempre encontro pessoas que elas oram por tudo, mas elas esquecem de se orar pela conversão de outras pessoas. Não é só você que passa por isso, não. A gente ora pedindo, a gente ora querendo, é tanta coisa, como eu disse, a gente tem tanta coisa, mas eu queria algumas pessoas que pudessem orar pela conversão de pessoas. E aí nós precisamos montar, né, após essa distribuição, aqueles que aceitarem, nós vamos montar um núcleo de evangelização entre amigos, de oração para evangelização entre amigos. Onde pode ser isso? Isso pode ser na sua casa, isso pode ser aqui, isso pode ser onde você estuda, isso pode ser num fast food, isso pode ser, mas é necessário que você tenha um pouco de privacidade para estar ali, levando esses nomes para que a gente possa estar orando por essas pessoas. Então nós vamos fazer um movimento de oração agora em julho. E nós vamos começar a nos reunir nesses núcleos de evangelização. No dia 30 desse mês é o dia da amizade. O que nós vamos fazer? Um evento para convidar esses amigos. E nesse dia, sabe o que vai acontecer? Olha como nós somos criativos. Nós vamos ter um testemunho. Vamos ter um testemunho no dia da amizade. Não vamos inventar nada, é isso que a Bíblia faz. Para quê? Para que aquelas pessoas que nós oramos, elas possam ser convidadas para ir a esse evento e aí ouvirem o testemunho de uma conversão. O pastor Renato me disse que ele tem o testemunho dele, ele pode dar o testemunho dele de conversão em 2 minutos e em 40 minutos. Você escolhe, né? Então, eu estou falando isso porque durante esse mês, eu vou precisar estar me reunindo com alguns líderes aqui da igreja
para que a gente vá formulando como nós vamos fazer isso, né? Então eu coloquei aquele slidezinho que tem a rodinha, Nath, que tem aquelas rodinhas, isso. Então eu coloquei ali, eu gosto de fazer um negócio, o pastor Renato disse para eu que eu estou na minha igreja, estou mesmo, já pedi minha carta, já tomei posse, então vou ficar à vontade. Eu fico assim, qualquer coisa ele diz, ó, você passou do limite, não tem problema com isso não. Vem aqui, pastor Mauro. Pastor Mauro pegou a filipeta de oração. Ele está orando por algumas pessoas, né? Então, chama aqui as pessoas que você orou para vir aqui para estar com você. Tá bom, orou por 3. Pedro, Tiago e João. Tá bom. Tá ótimo. A gente tem que ter... Olha, gente, a gente tem que ter pelo menos 4 amigos. Eu já fiz sepultamento, pastor, que a pessoa não tinha 4 amigos. E era pesado para carregar aquele negócio. No mínimo, hoje eu falo, no mínimo 4 amigos, hein? Por favor, para o pastor não... Foi uma luta. Tivemos que chamar pessoas que a gente não conhece para carregar com a gente, que não dava. Então, tenha pelo menos 4 amigos, tá bom? Okay? Então, aqui, o pastor Mauro está orando por essas pessoas. O pastor Mauro precisa se reunir comigo. É isso que está explicando ali. Por quê? Porque eu e o pastor Mauro, eu vou ajudá-lo a como ele falar de Jesus para as pessoas, como ele vai montar o testemunho, se vai ser dele, se ele vai convidar alguém. Ele pode convidar no dia... Se o pastor Renato tiver agenda, para o pastor Renato dar um testemunho. Alguém que ele sabe aqui da igreja, não tem problema. E no dia 30, o que ele vai fazer? Ele está orando pelo pessoal. Isso aí, nós estamos orando. E está reunindo crente e está orando. E os crentes estão trazendo também. São os 3 convidados dele. E aí a gente está aqui na casa do pastor Mauro, onde ele quer fazer. Eu que vou dar o testemunho, você me convidou. Isso aí. E aí você vai me apresentar. Tudo bom? Tudo bem? Que legal vê-los. Tudo bem? Você é o? Theo. Muito bem. E você? Camila. Camila. Prazer, eu sou Tiago. Ah, que bênção. Que bom. Olha, o pastor Mauro disse que tem orado por vocês. Ele preparou aqui algumas coisinhas. E eu também orei por vocês durante esse tempo. E que bom que vocês estão aqui. E nós vamos ter um momento aqui, nós vamos fazer algumas coisas, vamos cantar alguns hinos, vamos comer, vamos ter aqui um momento de comer. Que crente gosta muito dessa parte, e eu vou dar um testemunho para vocês. E aí, num determinado momento, o pastor Mauro, que está dirigindo, ele vai me convidar, e eu vou contar para eles da grande experiência que eu tive de testemunho. Gente, simples assim. Orar por pessoas, convidá-las para um momento juntos. É possível que o pastor Mauro tenha orado por 20 pessoas, só vieram 3. Às vezes vem uma, não tem problema. É o Espírito Santo que está fazendo a obra. Obrigado, uma salva de palmas para os nossos atores aqui. Né? Obrigado. Então, nós vamos ter esse momento, e nós vamos começar a nos organizarmos agora. Né? E aí, depois do dia 30, o que nós vamos fazer? Pode passar o próximo slide, por favor. Né? A gente vai orar pelas pessoas, estou explicando, pode avançar um pouquinho. Isso. E aí, a ideia que eu tive, nós precisamos fazer aqui torres de oração na cidade. Então, vou convidar algumas pessoas que gostam desse negócio de estar na rua. Né? Tem gente aqui que já está me procurando, que adora isso. Nós vamos montar uma cabaninha na praça, pedir autorização. Nós vamos estar ali com pessoas com colete. Aquilo ali quem fez foi o meu amigo André Amaral, que foi pastor na nossa igreja, e está fazendo isso agora lá em Richmond. Né? Nós vamos ter pessoas com colete, posso orar por você. Nós vamos estar ali oferecendo, orando, principalmente anotando os nomes, as necessidades e vendo para que a igreja esteja presente aqui nas praças. Né? Eu ainda não conheço tudo, preciso de ajuda, vocês me ajudem, mas a gente vai fazer esse movimento. Então, no próximo mês, a gente vai estar durante 4 semanas, até o aniversário da igreja, com as torres de oração, uma vez por semana, aqui na praça, cadastrando gente, o banner da igreja, para que a igreja possa estar ali orando por pessoas, oferecendo ali algum tipo de ajuda espiritual, que é essa ajuda que a gente pode dar para as pessoas, e mostrando a ela o caminho da salvação e do evangelho. Também, nesse mês, eu tive a ideia
de que a gente possa conseguir distribuir. Eu trouxe aqui também um modelinho. Eu pensei em 50 mil flyers. Eu, com 12 pessoas, pastor, distribuí já 50 mil flyers. Eu acho 50, assim, pouca fé para os irmãos que eu vejo que gostam de fazer isso aqui. Mas eu botei 50. Se a gente passar disso, amém. Vamos começar com 50, convidando as pessoas para o aniversário da igreja. Então, nós vamos fazer um movimento de oração, um movimento de evangelização entre amigos, para que a gente possa estar pregando o evangelho, falando sempre do testemunho. Então, queridos, eu preciso pedir ao pastor Renato para me ajudar, para ele indicar algumas pessoas que ele já conhece, ele é a melhor pessoa para isso, para que eu possa montar uma equipe de trabalho, né, e começar isso, mas eu conto com todo mundo, porque todo mundo tem gente para orar por conversão. Então, eu conto com você, para que você também vá e faça aquilo que é para ser feito, falar do testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida, orar por pessoas, para que a gente tenha, até o aniversário da igreja, um movimento aqui de evangelização entre amigos, um movimento de poder estar orando por pessoas e que muita gente se renda aos pés de Jesus Cristo. Amém? Quero orar com você que sentiu no seu coração o desejo de pegar essa filipeta e, gente, eu vou ser assim bem assertivo nisso, né? Isso aqui é um material que custa recurso. Você que quer orar mesmo, eu vou pedir para você ficar em pé. Eu não vou te entregar hoje, mas hoje você está assumindo um compromisso de estar orando por pessoas para a conversão e salvação delas, né? O material vai ficar pronto ainda. Então eu preciso, você que está aí, Deus... Agora, irmão, é Deus que faz isso. Você acha que não, não tem problema. A igreja é assim. Pessoas que vão dizer, eu vou orar pela conversão de pessoas. Eu quero receber essa filipeta e eu quero estar orando. Eu quero participar desse movimento de evangelização entre amigos. E a gente vai ter, eu tenho certeza, experiências com o nosso Deus assim belíssimas. Fique de pé, vou convidar o pastor Renato aqui. Pastor Renato, vamos fazer uma oração agora. Temos irmãos aqui que estão assumindo o compromisso diante de Deus de estarem orando por pessoas. Não é isso que a gente deseja? Então o irmão agora vai orar, né, e nós vamos estar consagrando esses irmãos para a gente startar isso. Que Deus nos abençoe. Ó Pai, nós te damos graças porque a obra é tua. O Senhor ama tanto a nós que o Senhor veio, o Senhor mesmo, na pessoa do teu Filho amado, falar do amor, do teu amor por nós. Obrigado pelo exemplo de Jesus e porque Ele está até mais interessado do que nós no alcance para o Evangelho chegar ao coração daqueles nossos amigos, daqueles nossos queridos, daquelas pessoas do nosso relacionamento que ainda não conhecem pessoalmente esse amor. Obrigado porque o Senhor está tocando o nosso coração para nós sermos testemunhas. Ó Deus, nós somos frágeis, débeis, limitados, tímidos. Muitos de nós começamos até a ficar preocupados, o que vamos falar, o que vamos fazer. Mas a obra é tua, é o Senhor quem vai nos usar, é o Senhor que vai colocar as nossas palavras no coração. E o Senhor, através do teu Espírito, que vai persuadir os nossos amigos a crerem de todo o coração. Nós só queremos nos colocar nas tuas mãos. Deus, faça a tua vontade em nossas vidas. Torna-nos testemunhas vivas desse evangelho poderoso. E, ó Deus, assim como um dia o Senhor olhou para nós, na nossa pequenez, e teve compaixão de nós, e usou um testemunho, usou uma pessoa, para que essa mensagem maravilhosa alcançasse o nosso coração, usa-nos, Senhor. Usa a nossa vida, usa o nosso sorriso, usa o nosso abraço,
usa as nossas palavras, usa a nossa casa, usa a nossa igreja, usa quem o Senhor quiser usar, ó Deus, de tal maneira que essa mensagem fale a esses corações. Persuada-os, ó Deus, e atraia-os ao Senhor. E a gente possa se alegrar junto com muitas pessoas queridas, porque elas passarão a ser também de Jesus. É o desejo da tua igreja, é o desejo do nosso coração. Queremos simplesmente nos usar e crer no poder do Senhor nos usando para a tua glória. No nome do teu Filho bendito, Senhor, agradecidos oramos. Amém.